Bem, pessoal, continuando aqui a aula sobre leis de Newton do movimento, eu gostaria de falar do diagrama de corpo livre, que é uma ferramenta fundamental no momento de solução de problemas relacionados às leis de Newton, né? O diagrama de corpo livre nada mais é do que uma forma de você identificar todas as forças atuando no corpo, certo? Em estudo. No caso aqui, a gente tem um exemplo de um atleta, né, que está numa corrida de velocidade. No momento da arrancada da atleta, você tem essa imagem aqui e você tem embaixo o diagrama de corpo livre, né? O peso atuando sobre o atleta, o Fy e o Fx. Isso aqui compõe a força que ela aplica no chão, né? Quando ela aplica essa força no chão para dar a arrancada, essa força tem componente X e tem componente Y, tanto é que ela sai no diagonal, ela sai da posição agachada para a posição em pé, né, de velocidade. Então, a força da cunha do bloco de partida sobre a velocista possui um componente vertical que contrabalança seu peso e uma grande componente horizontal que faz com que ela acelere, né? Isso aqui é a arrancada da atleta, certo? Então, esse diagrama de corpo livre é fundamental se você quiser calcular a aceleração da atleta, certo? Quiser entender os causadores do movimento da atleta. Um outro caso do diagrama de corpo livre é um jogador de basquete saltando na hora do salto, que esse aqui já está no ar, né? Esse que está no ar, só quem atua nele é a força peso, tá aqui ela, né? É um objeto em queda livre, né? Ele, nesse momento aqui ele pode ainda estar subindo, porque a velocidade não zerou, né? Ele saltou com a velocidade V0, aí ele vai até o topo mais alto da trajetória, V igual a zero, mas em todo instante a força que está atuando nele é a força peso, né? Puxando ele para baixo, tá certo? Enquanto que o outro atleta, para pular, né, um jogador de basquete empurra os pés contra o solo, aumentando a força de reação da normal do solo, que empurra para cima, né? Na hora de saltar, ele faz uma força, a normal é maior do que o peso, tanto que garante que ele inicia um movimento na ascendente, né? Ele consegue saltar, tá certo? Esse aqui é o diagrama de corpo livre para essa situação. Um outro diagrama de corpo livre é para uma nadadora nadando, né, submersa, né, embaixo d'água. E aí nós temos o peso dela atuando, o empuxo, né, que é a força que a água exerce sobre a nadadeira, tentando ela expulsar ela de dentro d'água. Tem a propulsão, que é o que ela causada pelas nadadeiras dela, e tem um arraste devido à viscosidade da água, né? Você tem um arraste, né, quando você se desloca dentro d'água, que é contrário ao seu movimento, que é uma força de atrito, né? O movimentar os pés faz com que a água exerça uma força de reação para frente, a propulsão, né, da mergulhadora. A propulsão é contrabalanceada pelas forças de arrasto exercidas pela água sobre a mergulhadora em movimento, uma espécie de força de atrito. O empuxo, que é a água exerce a força de empuxo, né, tentando expulsar ela, e o peso que atua sobre a nadadora. Então, aqui, se você quiser estudar o movimento tanto na vertical como na horizontal, né, você tem o diagrama de corpo livre que permite essa análise, tá certo? Aí, o sumário para o estudo das leis de Newton do movimento é basicamente o seguinte: a primeira e a segunda lei de Newton se aplicam a um corpo específico, né? Quando você usar a primeira lei de Newton, que é o somatório das forças igual a zero, para uma situação de equilíbrio, ou a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, para uma situação sem equilíbrio, você deve definir logo de início o corpo sobre o qual você está falando, né? Você tem que identificar, que basicamente seria no seu diagrama de corpo livre, com quem você está tratando, né? Isso pode parecer trivial, mas às vezes não é, né? Isso gera muita confusão na hora de identificar qual é o corpo, principalmente quando você tem corpo amarrado, corpo em contato físico um com o outro, qual é o corpo que você está tratando? Só as forças que atuam sobre o corpo importam. Na hora de você escrever o seu diagrama de corpo livre, só as forças que atuam naquele corpo. Então, a soma dessas forças inclui todas as forças que atuam sobre o corpo em questão. Portanto, depois de escolher o corpo a ser analisado, você deve identificar todas as forças que atuam sobre ele. E aí definir o que é força em X e o que é força em Y. Os diagramas de corpo livre são essenciais para ajudar a identificar as forças relevantes, né?
Um diagrama de corpo livre é um diagrama que mostra o corpo escolhido, livre das suas vizinhanças, com vetores desenhados para mostrar o modo, a direção, o sentido de todas as forças que atuam sobre o corpo e que são resultantes de vários outros corpos que interagem com ele. A gente já mostrou alguns diagramas de corpo livre, né, nas figuras anteriores, que a gente já discutiu aqui. Então, seja cuidadoso e não se esqueça de incluir todas as forças que atuam sobre o corpo, tomando cuidado para não incluir as forças que esse corpo exerce sobre os outros corpos, né, que não faz parte do diagrama de corpo livre desse corpo. Em particular, as duas forças de par, de ação e reação, nunca devem aparecer um diagrama de corpo livre, porque elas nunca atuam sobre o mesmo corpo, elas atuam em corpos separados. Então, a ação e a reação, no diagrama de corpo livre, a ação vai ser num corpo e a reação vai aparecer no outro corpo, embora elas satisfaçam aquela condição de terem o mesmo modo. Além disso, as forças que um corpo exerce sobre si mesmo nunca devem aparecer, porque forças internas não afetam o movimento de um corpo, né? Então, as forças internas que atuam no corpo não devem aparecer no seu diagrama de corpo livre. Então, aqui eu friso bastante que a solução de um problema que envolve leis de Newton, ela passa muito pelo diagrama de corpo livre. Ou seja, é fundamental que você dedique um pouco do seu tempo na análise do problema, construindo o seu diagrama de corpo livre. Porque uma vez que você identificou isso, é só aplicar a lei de Newton na direção X, na direção Y, estabelecer qual é a direção de equilíbrio, se há uma direção de equilíbrio ou não, e aplicar a segunda lei de Newton para cada uma dessas direções. Tá certo? Então, a gente termina esse vídeo aula sobre diagrama de corpo livre, dizendo que as forças em diagrama de corpo livre. Para que um diagrama de corpo livre seja completo, você deve ser capaz de responder a seguinte pergunta para cada uma das forças: que outro corpo está aplicando essa força? Caso você não possa responder a essa pergunta, poderá estar considerando uma força inexistente. Então, fique especialmente alerta para evitar forças inexistentes, como a força da aceleração ou a força MA discutida na seção 4.3. Então, é muito importante que você entenda quem é que está causando cada uma das forças para você ter certeza se você não está colocando uma força interna ou uma força inexistente no seu sistema, certo? Então eu finalizo por aqui, falando do diagrama de corpo livre, que eu acho fundamental, olha, entenda, fundamental, pois com o diagrama de corpo livre bem desenhado ou bem especificado, o problema de leis de Newton se torna muito trivial. Então eu encerro por aqui.